Vocês acompanharam conosco aqui na CNN Brasil no início da semana o primeiro encontro entre russos e ucranianos, e o desejo de todo o planeta é que houvesse um cessar-fogo. Não foi isso que ocorreu e tampouco houve uma quantidade esperada de avanços, mas houve uma segunda rodada de negociações, que aí sim nós acompanhamos. Ocorreu ontem entre Rússia e Ucrânia. O que houve de avanço? Eles avançaram numa questão humanitária, que são os corredores, chamados corredores humanitários, para que as pessoas, os ucranianos que querem sair do país, tivessem alguma segurança. Então, que houvesse um corredor humanitário e também um cessar-fogo em torno desse corredor humanitário. Isso segundo o principal negociador russo, Vladimir Medinsky, que descreveu essa negociação como um progresso substancial. Apesar desse avanço, o encontro terminou sem os resultados que a Ucrânia precisa, como afirmou um membro da comitiva ucraniana. Essas delegações, está aí mais uma vez para vocês, ó, uma imagem significativa ao vermos ucranianos e russos seus cumprimentos, do lado esquerdo, então, os ucranianos, do lado direito, os russos. As delegações concordaram em mais uma rodada de negociações que deve ser marcada para o início da próxima semana. Ou seja, ainda tem muita história, muito assunto para a gente ver e contar para vocês aqui na programação da CNN Brasil. Vamos então às opiniões. Começo aqui com Boris Casoy, que já está conosco na tela. Boris, primeiro, bom dia e bom dia de paz para você, que é o que precisamos. Eu quero te ouvir a respeito dessa negociação, Boris. E não houve o avanço como o mundo espera, não é? A possibilidade de um cessar-fogo, apesar de ter tido um avanço nas questões humanitárias, na proteção dos ucranianos que querem deixar o país. O que a gente pode esperar mais para essas negociações daqui para frente? Mais uma vez, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Tem um detalhe que a gente vê nessa reportagem que você mostrou do encontro das duas delegações. No primeiro encontro, eles se postaram frente aos seus lugares de pé, sentaram-se todos mais ou menos juntos, mas não houve aperto de mão. Se você reparar, neste encontro, nessa última reunião, houve, digamos, um aperto de mão, não efusivo, mas houve cumprimentos. Quer dizer, o ódio que deve estar dentro do peito, pelo menos dos ucranianos, que são vítimas dos russos, deve ter reduzido o seu ímpeto, no sentido de permitir, pelo menos, olha, eles se cumprimentando, o que não aconteceu na primeira reunião. Realmente, a gente esperava mais, a gente espera sempre mais de uma reunião dessas. Esse grupo, muito provavelmente, consulta os seus respectivos governos, eles devem ter autoridade limitada. O avanço foi diminuto, foi muito pequeno, mas agora, Elisa, em função desse susto que todos nós levamos, especialmente ucranianos e também russos, com essa questão da usina incendiada, fogo esteve perto de atingir o núcleo operacional da usina, aí seria um horror. Essa explosão seria muito maior que a de Chernobyl. Imagine, essa usina, que é a maior da Europa, é responsável por uns falam 30%, outros falam 40% do fornecimento elétrico, de eletricidade à Ucrânia. Então, e também essa história de o fato de o controle estar na mão dos ucranianos, é normal, os russos não iam trazer especialistas em energia elétrica para tentar controlar os painéis da usina nuclear. O que os russos têm é
as armas apontadas para o pescoço dos controladores. E o fato de eles terem nas mãos grande parte do controle da energia elétrica da Ucrânia, isso é, sob o ponto de vista estratégico, importantíssimo. Uma coisa que eu acho que pode retardar, isso pode fazer o avanço das negociações, essa questão nuclear. Mas uma coisa que pode retardar é que a gente vai percebendo que a iniciativa de invasão russa tem objetivos muito maiores do que se imaginava antes. Aparentemente, pelo menos o que a Rússia demonstra, é que ela quer tomar todo o território possível da Ucrânia. Então, a reunião que pode levar ao fim da guerra, essa reunião que está sendo realizada por essas duas delegações, pode chegar a um cessar-fogo, mas o fim da guerra, o estabelecimento de algumas regras, só com as grandes potências. Não vai ser uma reunião entre Ucrânia e Rússia. Vai estar envolvida a OTAN, Se Putin renuncia às suas pretensões de incorporar a Ucrânia ao Império Russo e até avançar para outros países que pertenceram ou satelizaram a antiga União Soviética, se ele não quiser isso, ele vai querer, no mínimo, que não esteja na OTAN a Ucrânia, porque a Rússia se diz ameaçada. Se bem que a impressão que eu tenho é que a OTAN está lá mais para defender os países limítrofes, ex-comunistas, ex-membros da União Soviética, da possibilidade de ataques russos. É só verificar o que a Rússia já fez de ataque a países nos últimos anos para ter certeza de quem pode ser historicamente o agressor nessa história. Enfim, estamos no meio do furacão, essas reuniões têm potencial limitado, podem chegar a um cessar-fogo e tomara que cheguem ante os perigos que essa guerra está apresentando a partir do susto dessa noite, que foi a possibilidade de a maior usina nuclear da Europa ser atingida por armas russas. É isso, Elisa. Obrigada, Boris.